esse trabalho do autoconhecimento, limpar a minha fachada daquilo que eu mostro, trazê-la para o mais próximo possível daquilo que eu verdadeiramente sou, liberar, e aí tem todo um outro trabalho que não vai ser hoje, nós vamos abordar, que é o trabalho das emoções. Porque aqui, olha, aqui tem muitas emoções, no corpo ferido tem muitas emoções, que impedem o meu olhar da verdade, o meu olhar da realidade. E quando eu não consigo ver a verdade e a realidade pelo meu viés, pelas minhas crenças, eu fico limitado, porque eu já estou fora da realidade. Então, se eu estou fora da realidade, eu vou criar uma vida fora da realidade, eu vou criar relações fora da realidade. Então aí, vamos lá. Dentro desse desconhecido, tem, então, por exemplo, as minhas carências, as minhas tristezas, as minhas decepções, aquilo que eu acredito que seja uma necessidade que vai me fazer feliz. Eu pergunto, essas carências são desse ser criado do meu eu superior, do meu self profundo? Não. Elas são criadas, eu criei na minha cabeça. Então, por exemplo, a dificuldade de uma pessoa estar sozinha, ou por medo, enfim, isso é real? Não, porque eu estou sempre com Deus, 24 horas eu posso estar com Ele, eu não tenho porquê. Ninguém gosta de mim, Deus gosta de você, então tá tudo bem, porque Ele é o único que precisa gostar, e esse amor dele, se você souber receber, vai te preencher. Entenderam? Porque isso aqui tem um trick, tem uma pegadinha aqui. Aí eu tenho uma carência, e isso vai se manifestar principalmente por meio da sexualidade, né? Então, por quê? Por meio da sexualidade, esse é o instrumento, a variável, a ferramenta que Deus colocou dentro de mim para eu buscar a minha alma gêmea, porque senão eu ia ficar sozinho. Então, a sexualidade, ela, quando alinhada com o self, com o eu profundo, com o eu verdadeiro, mais limpa possível das minhas crenças, das minhas experiências que são superficiais, não são do meu eu profundo, mais vão me capacitar. Quanto mais livre que eu tiver disso, mais isso vai ser direcionado. Então, se eu criei um ser, uma fachada, que me afasta da minha essência, e portanto me afasta de Deus, como é que eu vou chegar mais próximo daqui? Aí Deus ajuda a gente. Como? Por meio da lei da lei da atração. Lembra que eu falei que tem o que é conhecido e o que é desconhecido? Bom, naquilo que eu desconheço, existem elementos que podem ajudar ou atrapalhar minha proximidade da minha essência. Quanto mais próximo da minha essência, mais preparado, mais receptivo eu vou estar para o amor de Deus, ou para o amor para encontrar a minha alma gêmea. Já estou dando uma dica de qual é a lição de casa. Então veja, se o meu caminho é nessa direção, aqui eu vou encontrar o meu eu verdadeiro, o meu self, eu vou encontrar a minha felicidade, a minha realização, a minha satisfação. Mas como eu tive um abandono, como eu sofri
uma violência na minha infância, como eu apanhei muito, ou assim, uma violência sexual, qualquer coisa, eu desviei e comecei a vir para cá. Então, quanto mais eu vou nessa direção, seguindo meus impulsos, então, achando que eu vou resolver aqui, dessa maneira, então, uma dessas coisas que a gente faz é repetir papai e mamãe. A tal da fidelidade. A gente repete papai e mamãe, que eram dois irmãos, duas referências apenas. Então, quando eu sou fiel ao meu pai e à minha mãe, eu estou me afastando do meu processo, do meu projeto, da minha essência. E por me afastar da minha essência, eu me distancio de Deus e de tudo aquilo que é felicidade, harmonia, realização, prosperidade, saúde. Deus, por ser um ser amoroso e consciente de tudo que está acontecendo, Ele me manda sinais. Então, às vezes é um dedo que machuca na porta do carro, às vezes você vai tropeçar num degrau, torce o tornozelo, às vezes você está num carro parado no sinal, alguém bate em você. Uma vez eu vi duas pessoas que estavam num restaurante e de repente entrou um beija-flor e pum, bateu no vidro e caiu na mesa deles assim. Qual que era a chance disso acontecer naquele momento, com tantas mesas, com tantas janelas, exatamente naquilo? Então, na lei da atração, diz que eu vou atrair e você vai atrair para você, na sua vida, no seu momento, sinais, acontecimentos, pessoas, mensagens. Às vezes você está passando na rua, você vê um outdoor. Às vezes você abre o Instagram, cai uma poesia, um negócio ali que te pega. Você vai atrair aquilo que vai te fazer tomar consciência que você está indo no caminho errado, que você está se afastando daquilo que é o seu caminho de bênção, o caminho que te leva ao amor de Deus. Então, dentro da lei da atração, existem as doenças. Que maravilha, né? As doenças, muitas vezes, fazem a gente parar. Por quê? E aí entra a importância de uma aula que eu queria dar para vocês, que é a tal da medicina corpo-mente, onde você faz a leitura biológica de cada sintoma. Um sintoma de garganta, uma dor de garganta, um problema de tireoide, suprarrenal, estômago, intestino, o osso, mama direita, mama esquerda, o corpo todo falando, ouvido. O corpo é lindo e ele vai também seguindo a lei da atração para ver se você, eu, acordamos. E aí a gente dá um pequeno movimento. Não é tudo. É um pequeno movimento que você faz. A mudança é muito grande porque você já vai para uma outra direção. Mudança não é somente mudança de casa, de cidade. É mudança de intenção. É mudança por dentro. É mudança de propósito. Então tem muita gente que trabalha para ganhar dinheiro. Será que é isso? Não. Deixa eu abrir aqui. Começou a ficar quente. Deixa eu dar uma ventilada aqui. Então, mudança de propósito. Eu não vou mais procurar fora aquilo que eu tenho dentro. Eu não vou mais procurar em uma pessoa que ela satisfaça as minhas crenças. Então eu tenho uma necessidade de adoração. Eu preciso que a pessoa fique me elogiando. A pessoa fica me... Eu tinha um amigo assim, ele perguntava umas 10 vezes por dia. O que você achou? O que você acha disso? Você achou bom isso? Você concorda? Ele precisava o tempo inteiro de confirmação. É chato ficar com ele.
Então porque é um vício. Ah, chegou uma palavra nova aqui. Vício. Vícios. Vícios. Nós temos 1, 2, 10, dezenas. Nós temos centenas de vícios. Um deles é desse aqui que eu acabei de falar, por exemplo. Um vício, a necessidade de que o outro me faça feliz. Que o outro seja exatamente como eu sou, como eu quero que seja. Uma paciente às vezes falou, eu estou triste porque meu marido esperava que eu fizesse algo e eu não fiz aquilo que ele ficou muito chateado comigo. Hello? O problema é dele, ele criou a expectativa. Não cabe a você necessariamente porque, se você não satisfaz, você não ama. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque se essa necessidade dele é um vício, você está apenas sendo usado para manter o vício dele. E aí, quando a gente entra nesse universo aqui, isso aqui é um universo, é um sem fim, é um mar sem fim. Né? Aqui, os vícios, então, alimentares, vícios que são considerados vícios como o cigarro, o álcool e tantos outros, e todo vício, aqueles 3 corpos, né, ele tem a ver com uma ferida. Todo vício esconde uma dor. Mas se eu não chego da dor, qual que é a emoção primária, eu não consigo chegar no meu eu verdadeiro. Então quanto mais vícios eu tenho, mais difícil vai ser eu ser eu mesmo, mais difícil vai ser eu ser verdadeiro. Vou repetir, quanto mais eu alimento os meus, meu vício alimentar, então eu preciso tomar uma cervejinha todo dia, ou eu preciso comer doce, preciso de chocolate, não sei o quê. Ok, você come um, depois você come o outro, depois você come o outro, e não para. Por quê? Porque você satisfazer o vício não muda o vício. O que muda o vício é o contrário. Então é você não satisfazer o vício. Então, durante uma época, eu estava fumando. E aí eu falei assim, vou fazer diferente. Eu pegava o cigarro na mão e ficava olhando assim. E falava, o que esse negócio, se eu acender isso aqui, o que ele vai aplacar? Para onde ele me leva? Qual é a emoção que me faz pensar? O que eu estava sentindo? E aí você vai fazendo um caminho contrário. E aí você fica ali. Você pode fazer isso com chocolate. Você pode fazer isso com qualquer outra coisa. E, inclusive, os vícios. Você vai postar algo no Instagram? Pensa. Será que é um vício ou é algo profissional? Enfim. Aí, é um desejo de liberdade. Me dá a sensação de liberdade. Hello? Que liberdade é essa quando você está preso a um vício? Olha que loucura. No way, sem cabimento. Então a gente cria verdades próprias. Eu crio um sistema que não tem nada a ver com o sistema de Deus. Eu crio o próprio conceito de Deus. Deus é a natureza. Deus, eu sou Deus. E aí a gente vai criando um monte de coisa, descaracterizando a criação de um ser por um outro ser amoroso, um criador que cria algo e que quer se relacionar com esse algo. E portanto eu não sou Deus. E Deus não está em mim necessariamente, a menos que eu me relacione com o amor dele, e isso é um fluxo de amor. Isso é uma relação e uma sensação, é um êxtase profundo você se relacionar com o amor de Deus, porque é um êxtase de verdade, onde você está liberto e livre. Então, para chegar aqui, eu vou ter que trabalhar os meus vícios, todos. E aqui nós estamos chegando perto de uma coisa muito importante, que é: como que eu vou trabalhar os meus vícios, as minhas questões não conhecidas,
aí entra o relacionamento amoroso. Então, o relacionamento amoroso, ele vem para me mostrar o que em mim está torto, o que em mim está defeituoso, o meu egoísmo, a minha vaidade, minha intolerância, meu julgamento, minha falta de amor, meu tudo, minha impaciência, meu qualquer coisa. E cada um de nós tem um conjunto de variáveis a serem trabalhadas que são aplacadas por vícios, mas que não resolvem. E aí surge justamente essa necessidade de um relacionamento. Então, o lugar do relacionamento, por isso que a lei da atração, ó, atenção. Então, se você teve... Uma vez eu conheci uma pessoa que ela teve a mãe narcisista. Mãe narcisista significa uma mãe intolerante, uma mãe egocêntrica, uma mãe que só fala dela, uma mãe que usa os filhos para se autopromover, mas não tem afeto. Um narcisista, ele não tem afeto. Ele parece que tem, vai lá até abraça, assim, para os outros verem, o que os outros vão pensar. Então, tem toda uma estrutura do narcisismo, que também não é foco hoje, não vou aprofundar, podemos entrar em um outro momento, mas ela teve essa mãe narcisista. Quando ou o pai é narcisista ou a mãe é narcisista, o outro compensa. O outro compensa às vezes sendo mais amoroso, dando um pouco de respaldo para o filho, para a filha. E isso aconteceu, né? Então, no caso dela era a mãe e o pai era uma pessoa mais amorosa, mais próxima dela. E aí, com o passar do tempo, ela se estrutura. E aí, o que acontece? No trauma dela, faltou mãe. E aonde que ela procura a mãe? Ela vai procurar a mãe aonde? No relacionamento. E ela procura, ela se liga pela lei da atração, porque ela estava presa nisso, ela estava presa nesse julgamento, ela estava presa nas dores da infância dela, que ela achou que teve falta da mãe, sendo que a mãe, tudo que ela teve vamos dizer assim, de esforço que ela teve que desenvolver para vencer a vida, foi graças a essa mãe desse jeito. Então, é a mãe que ela teve. E aí, ela atrai um marido narcisista. Isso é natural, né? E aí, naturalmente, vai gerar filhos. Um dos filhos ou vai ser narcisista ou vai atrair uma outra pessoa narcisista. E essa sequência continua até a hora que a gente começa a olhar para a realidade, para a verdade, que é a única variável que nos leva realmente para o amor. Então, vamos recapitular. Eu tenho um chamado, um desafio, um convite, uma proposta de ser um. Ser um com Deus. Um com o amor de Deus. Esse é o maior objetivo de um ser humano. É o êxtase da experiência da vivência humana. E aqui, sendo um com Deus, ela vai poder ter acesso a mistérios, experiências incríveis, felicidade suprema e poder se manter e crescer nisso aqui. E aqui é um constante desenvolvimento em amor. Esse desenvolvimento em amor, aqui acontece o relacionamento amoroso. Então, o relacionamento amoroso, se está tudo bem, não tem nada, quando não tem verdade, não funciona. O relacionamento amoroso, ele existe, ele tem que ter confronto.
É porque é a hora que você vê o que você fez de errado, o que você tem que melhorar. Porque conforme eu vou limpando os meus traumas, limpando, soltando as minhas emoções, soltando as minhas raivas, soltando a minha tristeza, soltando as minhas frustrações, soltando as minhas carências, conforme eu vou soltando, liberando tudo isso, mais próximo, mais preparado eu estou para ser um com o amor de Deus. E quanto mais próximo eu estou para ser um com o amor de Deus, mais disponível estou na lei da atração para atrair a minha alma gêmea. Então, quais são os impedimentos? Os impedimentos é isso. Quanto mais no vício eu estou, mais difícil é eu me conectar com a minha alma gêmea e com um relacionamento amoroso, produtivo. Então, uma pessoa que tem... Eu tinha uma paciente que o desafio dela, o marido dela dizia que tinha vício de sexo e que ele precisava transar todo dia e transava com várias pessoas e ela tinha que aceitar isso. Vício, né? Um vício não satisfaz nunca. Então, qual é a emoção que está por trás daquele vício? Então, quanto mais vícios você tem, beleza. Então, você tem chance de trabalhar uma série de emoções, desde que você tenha coragem para olhar para isso, humildade, de saber que você pode, né? E, vamos dizer assim, esse ímpeto, se lançar em fé que isso pode acontecer. Porque do outro lado, não é uma disciplina. Então você vai, vou parar de fumar, vou parar de fumar, não vou fumar. Não funciona, porque daí aquilo que eu nego me persegue. Daquilo que eu fujo me domina. Não adianta eu ficar negando. Mas quando eu vou ver qual que é a emoção que está por trás disso, aí sim eu tenho uma chance de limpar mais uma camada e me aproximando aqui. Porque quanto mais próximo da minha essência, quanto mais próximo da minha verdade, quanto mais próximo do meu eu, como eu verdadeiramente sou, muito mais disponível eu estarei para a minha alma gêmea. Porque se eu estou cheio de complicação aqui, vivendo uma vida, sei lá, dissoluta, eu posso esbarrar na minha alma gêmea, ela pode passar por mim, na rua, num shopping, ela pode vir numa consulta comigo, qualquer que seja, e eu não vou reconhecer, e eu não vou estar disponível, sensível para reconhecer que aquela é a pessoa. Por quê? Porque eu estou perdido no meio das coisas que me afastam de mim. As coisas que me afastam de mim são os meus vícios que me dominam. Vícios emocionais, vícios físicos, vícios mentais, vícios criados, que são todos baseados em crenças que ruem, elas derretem com a verdade de Deus e com a verdade de você liberar aquela emoção. Também não é foco hoje, mas é um capítulo, é uma aula especial que a gente pode aprofundar, que é como lidar com os vícios e quais são esses vícios. Mas voltando, a lei da atração, ela vai me mostrar como eu posso me liberar desses vícios, ela vai me mostrar o tempo todo, Deus vai dar chance para mim, vai dar chances para eu ter um novo jeito de lidar, né? E depois vem a aprovação, para ver se eu estou firme mesmo. Então aí tudo isso é regado, alimentado, nutrido pelo amor de Deus. Então agora, se eu estou com uma pessoa que ela não quer evoluir, ela não quer aumentar em amor, ela não quer conhecer o amor de Deus, ela não quer lidar com os vícios dela, ela quer, sei lá, manter, não quer mudar nada, quer tomar remédio, quer resolver de outra maneira, quer que o outro venha resolver, não vai dar.
porque são duas coisas muito diferentes. Então, o encontro de uma alma gêmea é isso aqui. É algo maravilhoso. Agora, não pensem que encontrar uma gêmea é mil maravilhas. Uhul! Agora, nada disso. Agora que começa o negócio, porque os dois vão precisar ser moldados, trabalhados, como uma pedra, como um diamante, que ele é trabalhado. Muitas vezes a gente é carvão e a gente tem que virar diamante. Para carvão virar diamante, sabe como é que precisa acontecer? Você tem que botar o carvão debaixo de uma pressão atmosférica muito grande. Se você botar um carvão debaixo de uma pressão atmosférica muito grande, ele vira diamante. E é assim que são feitos os diamantes, com o passar dos milhões de anos. Ou você pode fazer isso numa máquina, que custaria muito dinheiro. Mas nós somos... Então, o que vai te fazer forte, o que vai te fazer uma pessoa melhor, são as provações, são as dificuldades. Então, chegou um problema, uma dificuldade, você fala, oba! Então, coisa simples, né? Então, eu fui fazer uma viagem esse final de semana para um lugar que tinha... e eu fui lavar, eu pus o carro para lavar na sexta-feira. E deu a hora de eu sair, aí eu fui lá pegar o carro para lavar. Meu carro não tinha sido lavado. Eu fiquei triste? Não. Porque para mim o que vem tá bom. Poderia ficar bravo, pô, você não sei o quê, que você não lavou, deixei o carro aqui 7 horas da manhã, são 10h30, você não lavou ainda, não sei, nada, não lavou, ok, me dá o carro, vou embora. Aí, eu não sabia que lá tinha estradas de terra, e aí ia sujar tudo de novo. Então, tem certas coisas que acontecem que é só você dizer, tá tudo bem, sim do jeito que veio. E quando você diz sim do jeito que veio, tá perfeito. Tá? Aqui, privilégio de muito poucos, mas plenamente possível para todos aqueles que têm humildade, coragem, vivem a verdade e têm fé nisso tudo que eu estou falando, que se faz sentido para a sua mente, se faz sentido para a sua alma. Vamos aprofundar isso daqui, porque o relacionamento seu com Deus, ele pode acontecer sem intermediário. Sem padre, pastor, quem quer que seja. Não precisa, mãe de santo, não precisa. É você e Deus. Como? Pela verdade e pelo amor. Então nós não precisamos de religião. Isso aqui, em nenhum momento eu falei de religião. E nem eu vou falar. Né? Então nós não precisamos de religião, de estar num lugar, um lugar majestoso. Nada. Nada. Porque Deus está disponível em todo lugar, em todo coração. Que quer buscar esse amor. Então o que impede eu de ver o amor de Deus? As minhas querelas, as minhas limitações, os meus pecados. E pecado é muito bom, é muito gostoso, né? E a gente muitas vezes não quer abrir mão, não quer deixar porque é muito gostoso. A gente é hedonista, a gente é movido pelo prazer. E quando a gente é movido pelo prazer, a gente estimula os vícios. E aí nós vamos aprofundando nisso. Lei da atração, falei, alma gêmea. A alma gêmea, ela vem para esmerilhar. Sabe, vai para ir transformando aquela pedra bruta num diamante de 1000 faces. Cada cantinho vai cortando, quebrando. Então, é a relação, uma relação de encontro de alma gêmea significa muitas vezes confrontos, brigas,
até que os dois estejam trabalhados emocionalmente e tenham consciência dos seus vícios, estejam disponíveis e dispostos a deixar isso de lado, e assim eles possam se aproximar. Mas aqui vai, por isso que não significa, se duas pessoas têm um belo encontro sexual, isso é possível com muitas pessoas. Se você tiver um